nossa mente extraordinária, vamos adentrar o ano de 1982, quando surgiu o nosso querido e amado He-Man. Nos poderes de Grayskull, eu tenho a força. Devido às coisas aqui em Portugal, eu percebi que eles não costumam mudar o nome dos personagens dos desenhos. Que o esqueleto vinha me dar belisquinho, me fazer cosquinha. Eu vou botar na tua bunda. Sai fora. Conheço nenhum trem da alegria em outro lugar que não seja o Brasil. Tô ali no sentido de... O He-Man, desculpa, tinha uma baratinha ali. E eu, todo dia, todo final do desenho tinha uma lição. Cara, isso aqui é desenho. Eita, ficou escuro, muito escuro. E pra ficar aquele climinha gostoso, eu vou apagar as luzes. Mark Time, vocês precisam conhecer esse cara. Mas bom, eu não vou resistir a mostrar pra vocês uma cena um tanto pouco intrigante do He-Man aqui de Portugal. Príncipe da Eternia, defensor dos segredos do Castelo Grayskull. Este é Cringer, o meu corajoso amigo. Poderes secretos fabulosos foram-me revelados no dia em que ergui a minha espada mágica e disse: Eu tenho a força! Em 1982, Mark Tai criou um dos personagens mais marcantes de todo o universo. E o He-Man, pessoal, já vai fazer mais de 40 anos. Olha pra vocês verem, quando o He-Man lançou, eu nem tinha nascido ainda. Bom, Mark Tai, esse fera, esse maravilhoso, ele fez algumas, né? Inclusive, o He-Man, ele fez algumas o quê, Vitória? Ele fez HQs. Inclusive, o He-Man veio de uma HQ, ele veio de um quadrinho, né, de quadrinhos. E o mais legal de tudo é o seguinte, o He-Man, de início, ele não era o nosso Adam. Ele era, mas não era, porque ele... É verdade. Quer dizer, às vezes não. Se tivesse com a história completa, ao meu ver. Nos HQs, no originalzão mesmo, o He-Man, ele não tinha essa identidade revelada ainda, de Adam. Porque o He-Man, ele é filho do rei Randor e da Milane. Eu sempre falo errado o nome dela. Ela já vai governar. Você está bem? O que aconteceu? Um meteoro atingiu os motores. Os dutos de combustível se romperam. Mas quem é você? E em que lugar da Terra eu estou? Não conheço a Terra. Sou Randor, rei de Eternia. Eternia? Precisa de descanso. Venha comigo para o meu palácio. Será minha hóspede enquanto se recupera. E ele tem os amigos dele, que são amigos inseparáveis, amigos que estão ali pra qualquer hora e estão sempre com ele. Bom, lá nas HQs, quando o Mark Tai fez, o He-Man era um bárbaro. Ele era um bárbaro e ele defendia a tribo de Eternia, né? E olha pra você ver que doideira. Já no desenho, você vê o He-Man descobre que ele tem uma irmã. E essa irmã maravilhosa é a She-Ra, que a gente também gosta muito, né? Então até então o He-Man, ele não tinha a identidade revelada como Adam. Ele era He-Man e pronto. Já no desenho, conta-se a história foi amplificada, foi bem feitinha, foi bem elaborada ali. E o He-Man, ele é príncipe de Eternia. E a irmã dele, ele e a She-Ra, eles foram separados quando eles nasceram, quando eles eram picutuquinhos. Os anos nascerão gêmeos para Randor, rei de Eternia, e sua rainha Marlene. Os gêmeos eram você, Adam, e Ador. Mas essa alegria logo se transformou em Tá bom, tristeza. Luquinha, mas me explica, como é que as duas crianças se separaram? É porque Haddock fez maior confusão pra tentar invadir Eternia. Quando ele vê que não dá certo, ele chama o bonitão do Esqueletões pra poder pegar as duas crianças, porque sabia que tinha algo especial com elas. Quando ele pega She-Ra, que ele já vai se preparar pra pegar o He-Man, Nossa, He-Man, mas serafim! que entra pra salvar? O bonitão do mentor, que tava um pitelzinho nessa época. Continua, né? Só que aí... Para se salvar,
O esqueleto traiu o mestre e nos disse como chegar à base secreta da Horda. Mentor e eu fomos lá, na esperança de salvar a Dora, mas chegamos tarde demais. Vocês podem ter nos derrotado, mas nunca mais verão essa criança! Eu, quando cheguei aqui em Portugal, eu fiquei uma semana assistindo He-Man. Gente, esse Vitória que doideira, vai ser... Não, eu passeava, fazia as coisas, mas eu chegava em casa. Pra você que não conhece o desenho, e pra quem conhece também, eu tenho que explicar aqui coisas importantíssimas que eu não posso deixar de ressaltar. No desenho He-Man, na história de He-Man, ele luta contra vários inimigos. Mas um específico é sempre o causador de muita treta. Que é o... Ai, meu Deus. Às vezes algum vilão que você goste muito, né? E o esqueleto é um desses. Mas outrora eu morria de medo do esqueleto. Eu tinha muito... Tanto que quando eu era pequena eu sonhei. Eu sonhava muitas vezes que o esqueleto vinha me dar belisquinho, me fazer cosquinha. E a única forma que eu arranjava no sonho pra escapar do esqueleto é fingir que eu tinha morrido de tanto rir. E tava morrendo, segurava com mais força pra ele ver que a minha vontade de rir. E aí eu... Como pode ser tão estapafúrdio? Com esse esqueleto, eu tinha muito medo do esqueleto. Hoje em dia eu acho ele fantástico. Ele e toda a série, né? He-Man, a Atila, o Mentor, eu sou apaixonada com o Mentor também. Que, não sei se vocês observaram que eu coloquei pra vocês aí no início, acho que eu vou colocar no início, a abertura de Portugal não troca. Eu não sei se é com tudo, mas aqui os portugueses eles falam melhor, você vê mais português falando inglês, pelo menos onde eu estou. Eles têm um contato assim maior com o inglês desde pequeno. Já no Brasil, primeiro que pra mim assim, questão de dublagem, em questão de música, porque eu não conheço nenhum Trem da Alegria em outro lugar que não seja o Brasil pra fazer uma música sensacional. A música que o Trem da Alegria fez pro desenho do He-Man é simplesmente fabulosa. Fabulosa. De arrepiar até os cabelos, não tem. E aí, pessoal, nesse trecho do vídeo eu tô falando o seguinte, que eu percebi que já no Brasil eles colocam nomes mais comuns ou mais faláveis pra gente, se é que eu posso falar assim, como por exemplo, pacato. Bom, sei bem que há pronúncias que em outras línguas é bem complicado de falar, mas da mesma forma é complicado pra eles. Então assim, se desde pequenininho ele já pensou nos desenhos, colocasse os nomes originais, fosse falado, colocasse mais coisas, né, de outras línguas, implementado o inglês ali nas escolas, e eu acho que o Brasil, a maioria seria já falando inglês, mas isso já é uma questão de política. Então o negócio é assim, se você quer aprender uma língua, vai lá e faz por si mesmo e pronto, aprenda. Mas bora continuar. O Gorpo ele tem um poder de quebrar feitiços, ele tem poder de mágica, ele faz muitas mágicas, só que o problema é que ele é um pouquinho desengonçado na hora de fazer as magias dele, sabe? É isso aí! Como é, né? Toda vez que ele vai fazer alguma magia pra ajudar, nem sempre dá certo. Mas de uma forma meio esquisita, estranha, acaba dando certo. Tá? E olha, gente, o He-Man tem umas coisas assim, mostra o lado do mal e o lado do bem. Tem umas partes lá que tem um demônio no livro e ele tá em uma fase pequena, ele ainda tá na fase de bebê dentro do livro. E o Gorpo, ele queria alguém pra brincar com ele. E ele, eu quero. Ninguém podia brincar na hora. Ele fez o favor de fazer uma mágica lá, tirou o demônio do livro. Só que o demônio era pequeno. Aí tava todo feliz que tava brincando com ele. Depois o bicho cresceu, deu maior confusão. Mas se resolveu no final, né? Pra deixar uma coisa também muito importante aqui que eu não posso esquecer de falar com vocês, é a lição dos desenhos de antigamente e especificamente o He-Man. Toda vez que o desenho finalizava, o He-Man e os outros amigos defensores do universo sempre falavam uma lição, uma moral no final do desenho. Lição, moral da história, como a gente costuma ler nos livros, sempre tinha. E eles falavam assim, coisas que você ficava assim, porra, meu, mas não é que é mesmo? Você ficava pensando, imagina isso pra uma criança que tá ali tendo contato com tudo novo, sobre o que é a vida, as coisas, as nossas obrigações como viventes aqui nessa terra, como diz os da roça, essa terra de meu Deus. E todo dia, todo final do desenho tinha uma lição. Cara, isso aqui é desenho, meu Deus do céu.
vale a pena ser nostálgica. E eu sei que eu não sou a única. Bom, é isso, turminha. Por hoje é só, até que o próximo vídeo comece. Falei demais. É nóis que é nóis. Meus irmãos, é nóis.